Olá, eu sou a Cíntia de Góes e eu gostaria de agradecer o convite e a iniciativa da Comissão da Mulher para podermos falar um pouquinho sobre liberdade financeira. A liberdade, no que a própria palavra diz, né, ela sendo financeira ou não, ela é o nosso poder de escolha, ela está relacionada ao que nós fazemos por uma escolha autônoma. Por isso, né, o tema de hoje, escolha onde que você quer estar. Você pode escolher não ter essa liberdade, mas é sempre uma questão de escolha. Então, quando nós falamos na área financeira, né, levando essa liberdade para as finanças, o que nós temos que levar em consideração? Que para a liberdade é você quem escolhe, não é o que o seu dinheiro paga, é o que você efetivamente quer, não o quanto o seu dinheiro pode pagar por isso. Então essa é a grande diferença, você escolhe por você e não pelo dinheiro. E quando a gente fala sobre dinheiro dentro da liberdade, não é só sobre dinheiro, é sobre a tua vida, porque tudo que você construiu até hoje vai influenciar na forma como você lida com o dinheiro. Então o seu comportamento, os seus hábitos, as suas atitudes recorrentes. Então tudo isso te leva a fazer escolhas e para você ter liberdade você tem que ter escolhas conscientes, sabendo do porquê você vai escolher aquilo, porquê você está optando. Então, assim, uma coisa que tem que ficar muito clara, né, é que nós, quando falamos em liberdade financeira, nós falamos sobre a vida das pessoas e não especificamente sobre o dinheiro. Então a gente começa, mas para ter liberdade financeira tem que ter muita coisa, tem que conhecer, tem que ser milionário. Eu até separei algumas coisinhas aqui, tá? Que liberdade financeira não é ficar rico, não é cortar gastos, não é economizar. A palavra economia, ela é muito forte, porque é a primeira coisa que as pessoas falam quando trata-se de dinheiro, né? Eu vou economizar. Tá, economizar em si não leva a absolutamente nada. Se você quer economizar, é economizar quanto e para quê? Então, o que distorce muito essa questão da liberdade é que as pessoas, de modo geral, engessam os seus orçamentos, ou seja, não tem flexibilidade nenhuma, tem que gastar com aquilo que já é carimbado e não tem objetivos. Então, dentro da condição do brasileiro, a falta de objetivos é muito comum. Então você pergunta, você vai economizar para quê? Para gastar menos, mas gastar menos com quê? Essa história de gastar menos, se você não souber nem com quê nem para quê, ela vai virar um gastar bem mais, só que um gastar mais com remédios dessa vez. Nós nos afastamos da liberdade financeira já no começo da nossa jornada de vida e de trabalho. Então, primeiro nós começamos a estudar, né, e somos formados por uma faculdade, por um curso técnico, etc., para exercermos aquilo para o qual estudamos. Então já começamos aí. E, começando cedo, né, vamos pensar que, comecei a estagiar, eu tenho um salário baixo, né, e moro com os pais normalmente, e eu vou ter, assim, formas de gastar esse dinheiro. Primeiro vai ser com consumo, porque o primeiro salário é o mais importante. Nossa, né, recebi, o que eu vou fazer com isso? Muitas vezes a pessoa nem sabe o que fazer, já gasta no primeiro trajeto entre o dinheiro entrar na conta e já ser desembolsado. O Robert Kiyosaki, no livro Pai Rico, Pai Pobre, ele coloca isso como a corrida dos ratos. O que seria a corrida dos ratos? Aqueles ratinhos de laboratório, assim, que ficam correndo, né, naquela rodinha para ganhar comida. É o objetivo deles. E é aí que as pessoas se perdem e definem um traço muito longe da liberdade financeira para o resto das suas vidas. Porque à medida que elas aumentam os seus rendimentos, com uma promoção, uma hora extra, alguma coisa a mais, elas aumentam no mesmo nível o padrão de gastos. Então ganha mais, gasta mais, ganha mais, gasta mais. E assim vai, e isso que vira uma corrida, porque aí o dinheiro recebido, ele deixa de ser para os objetivos que as pessoas têm, às vezes nem têm, mas esse objetivo passa a ser pagar contas. Os boletos vêm, mas eu tenho que trabalhar mais, mas eu tenho que fazer mais uma hora extra. E nisso aí é só acontecer um desastre que não precisa nem ser muito grande, pode ser uma doença na família, caiu, se machucou, precisa de um hospital, bateu o carro, tem o dinheiro da franquia. São coisas que no cotidiano são extremamente comuns. Mas isso aí, para distorcer completamente um orçamento e um padrão de vida, é só o começo.
Porque aí não tem, porque o que tem está tudo comprometido com boletos, com pagamentos, com essas coisas. Aí esse extra que surge, ou estoura o cheque especial, ou não paga 100% do cartão de crédito e já começa a gerar uma dívida. Aí a pessoa trabalha, além de para pagar boletos, para pagar dívidas, né? Porque vai ficar pagando juro e juro sobre juro, aí empresta e cria uma inimizade, aí desmotiva, porque todo o dinheiro que ela já vinha pensando lá, que vai receber no final do mês, já está todo gasto, já tudo comprometido, aí desmotiva no trabalho, perde o trabalho e vira toda aquela bola de neve do famoso brasileiro endividado. Então, o que eu penso que é muito importante, né, quando você está começando, leia um pouco sobre educação financeira, procure esses livros, é muito jargão. Não, não é muito jargão. Tenha ideia para quando você se posicionar, você saber por que está se posicionando dessa forma. Não entre nessa corrida dos ratos sem saber onde você está entrando, porque você nunca vai conseguir ter liberdade financeira. Existe aqui uma fórmula, tá, que nós aprendemos depois de muito tempo fazendo coisas teoricamente erradas, ou por falta de conhecimento, ou porque alguém disse alguma coisa assim. Então, o que nós sempre fazemos? Né? O comum do brasileiro, né? Ele gera dinheiro. Como gera? Ele trabalha, né? E desse trabalho ele fez um esforço para gerar esse dinheiro. Né? Não ganha porque não cai do céu, né? Houve um esforço. Aí ele gasta e depois ele investe. O que sobrou, né? E quando sobrou. Então, essa é a equação tradicional. Mas se nós invertermos essa equação tradicional, fica muito mais fácil de se atingir a liberdade, porque a regra deveria ser, primeiro eu gero o dinheiro, aí dele eu invisto no mínimo 10% e depois eu gasto. Aí fica uma equação muito mais coerente, porque sempre vai sobrar. Se primeiro eu invisto e depois eu gasto, essa ordem faz a mudança mais significativa que existe no mundo das finanças pessoais. Para se atingir a liberdade financeira, nós temos praticamente uma escada, né? Eu chamo de escada LIS, tá? Ela é invertida, mas ali o primeiro degrau, ele se chama a segurança financeira. Quando eu tenho segurança financeira? Quando eu consigo pagar minhas contas. Quando eu crio uma reserva de emergência ou de oportunidade para recorrer a ela. Então, é nesse ponto, né, nesse pedaço, né, da escada que eu tenho a minha segurança financeira. E essa reserva de emergência, o que é? Por que ela é tão importante? Porque quando acontece algo fora do previsto, é a ela que eu vou recorrer. Em vez de eu financiar alguma coisa, né, ou pedir emprestado, eu vou sacar dessa reserva de emergência, que é para esse objetivo, e vou me programar com muita disciplina de repor essa reserva em suaves vezes, que não fique tão pesado, não comprometa o restante do meu orçamento. Então, a criação da reserva de emergência de pelo menos 3 meses do padrão de gastos, ela é primordial para se alcançar o segundo degrau da escada, que é o da independência financeira. Na independência financeira, eu já não dependo tanto do dinheiro do meu trabalho, porque eu tenho outras fontes de renda. Então, eu já tenho investimentos, já tenho a reserva de emergência, os investimentos também me dão um rendimento para, então, eu compor toda a minha renda. Então, digamos que 30% da minha renda venha do meu trabalho formal, segundo do meu trabalho extra e mais o restante do rendimento dos meus investimentos. E aí eu atinjo, então, tendo essas 3 fontes de renda, né, e fazendo poupança que eu digo, investimentos bem feitos, é que eu chego na liberdade financeira. Tá? A liberdade financeira é quando eu não dependo da minha renda principal, que seria o trabalho, não dependo da minha renda secundária, e só com a minha renda passiva, ou seja, rendimentos, é que eu posso pagar todo o meu custo de vida. Se eu ficar sem trabalho amanhã, não me vai fazer diferença. Se eu precisar viajar um mês ou quiser ficar em casa dormindo, não me vai fazer diferença, porque as minhas contas não dependem do meu esforço físico e intelectual. Bom, chegamos aqui, né, e tem que ter um começo, né, não cai do céu. Então, a primeira pergunta seria, aonde você quer chegar? Eu quero ter uma casa confortável, né, o sonho da maioria dos brasileiros, viajar e morar na praia. Ter uma fazenda, uma casa de campo, alguma coisa assim, que simboliza o conforto. Ok,
cada um tem o seu sonho, cada um tem o seu objetivo, ninguém pode contrastar com isso, mas por que você quer chegar aonde você quer chegar? Você já se perguntou? Qual o seu propósito e quais são os seus valores? Porque você não vai chegar muito distante do seu propósito e muito menos se você não for fiel aos seus valores que não podem ser substituídos ou negociados a troco de dinheiro, né? Ou de outras coisas. Então, na liberdade financeira, isso é primordial. Você saber aonde quer chegar, até onde você pode ir. Não adianta você ter o melhor emprego, o melhor trabalho, ganhar fortunas e você trabalha com algo que você não gosta, ou os valores da empresa onde você trabalha, ou para quem você trabalha, são completamente antagônicos aos seus. Vai gerar frustração e vai cair naquele ciclo da corrida dos ratos, pela desmotivação. Existem cálculos já pré-determinados para se saber aonde você atinge a liberdade financeira, quanto mais você precisa investir, quanto menos, várias fórmulas, existem simuladores, então calcule, né, quanto vai custar. Hoje, por exemplo, hoje eu vivo lá com uma renda, vamos quantificar em valores fáceis, hoje eu vivo com uma renda 1.000, ok. Mas daqui 10 anos, eu estou começando a minha vida, daqui 10 anos, será que eu vou conseguir viver com essa mesma renda 1.000? Certamente que não, porque o padrão de vida vai melhorando com o passar do tempo. Primeiro você se conforma com uma vida simples, mas você vai querendo adquirir cada vez mais conforto ou mais lazer, aí vem os filhos, vem faculdade, vem escola, e tudo isso vai encarecendo a vida. Então, qual é essa vida que você quer ter? É a partir dela que você começa a fazer os cálculos. Puxa, eu gostaria que meu filho estudasse na universidade, na França, sei lá, alguma coisa assim, mas tem que ter um plano para isso. Então, com quanto eu vou precisar contar para poder realizar esses meus objetivos? E quando eu vou querer atingir isso, né? Porque tem gente que vai dizer, eu vou para depois, e o para depois vira lá com 78 anos, que é além da média da faixa etária, né, brasileira, da expectativa de vida, e aí não dá para fazer mais nada, dá para pagar a cuidadora, a casa de repouso. Então, seja coerente com você quando você optar por ter uma liberdade financeira, que não é lá no fim da vida e não é um dia, tem que ter um prazo determinado. Aí, sabendo o prazo para isso, sabendo quanto isso vai custar, quanto é necessário você ganhar para, porque deste seu ganhar para, tem que ter o dinheiro para criar renda passiva, tem que ter o dinheiro para investir, dinheiro para aposentadoria. Bom, com tudo isso em mãos, da onde eu parto? Quanto eu ganho hoje? Quanto eu gasto hoje? Como é que eu tenho que me comportar? As opções normalmente são curtas, né? Ou aumenta a renda, ou diminui a despesa, ou investe melhor. De preferência, combine tudo isso, né? Aumente a renda, assim como diminua a despesa. O diminuir despesa seria aquelas que não te agregam nada. Se a conta de telefone, o plano é de 1.000 ou o plano é de 100, para que você usa o telefone? Para 2.000 recursos que tem nele ou simplesmente para usar o WhatsApp ou alguma coisa assim? Então, reveja esses seus padrões. Precisa ser criada uma estratégia de, né, como é que você vai se organizar para você ter a liberdade financeira. Então, pode ser um teto de gastos, uma reorganização do orçamento, um aumento da renda, uma mudança no padrão de investimentos, né, em que investir, como. Existe um módulo específico para isso que fala sobre o perfil do investidor e os investimentos indicados. E de acordo com as fases da sua vida, você vai investindo, vai mudando, tá? Isso aí é importante que você aprenda. Existe uma fórmula mágica sobre o quanto investir, o quanto gastar, como é que é. Tá? Essa fórmula mágica você encontra muito na literatura sobre dinheiro do mundo árabe. E ela já vem sendo pregada há muitos anos, e testada, e ela é fantástica se você conseguir ter disciplina. Então, a ideia, como eu falei, vamos inverter a equação? Primeiro investe e depois você gasta? Ok, a regra do 70-30 é investir 30% e gastar os outros 70%. O investir 30% seria para reserva de emergência, para aposentadoria, que todo mundo deixa para pensar nisso só lá quando já está aposentado, e daí não tem renda,
E o terceiro são os sonhos e objetivos. Ninguém passa uma vida toda sem sonhos. Então, esses gastos aí com sonhos, eles devem ser planejados, devem ser programados para depois serem executados. Tá? É muito diferente, você vai ter um sonho ali que custa 1.000. Se você hoje não tem os 1.000, você vai dividir provavelmente em 12 parcelas de 100. Ok, ele está te custando 1.200, você alugou o dinheiro antes. Se você primeiro guardar, né, você vai guardar 80. E lá no final dos 12 meses, você vai ter os 1.000. Tá aí a grande diferença, que primeiro você pega emprestado, você aluga o dinheiro para realizar o sonho. E no segundo, você primeiro guarda e depois realiza o sonho. Só que o esforço para cada um, ele é muito diferente. Num você gastou 1.200 e no outro você gastou só 880. Então, tem uma diferença aí. Tá? Pense, aprenda mais sobre juros compostos, aprenda sobre descontos, faça as contas, pegue calculadoras, simuladores. Quanto ao gastar, nós temos também a formulazinha do gastar, né? Então seria 70% da renda. Como gastar isso, né? 55% seriam gastos com a manutenção do custo de vida, os gastos fixos. E 15% são os gastos variáveis, aqueles que temos de vez em quando, puxa, quero direcionar para ter um pouquinho mais de lazer ou algo do gênero. Tá? E a educação continuada aqui deve ser citada, porque se você não for aprendendo como que vai se comportando o mundo financeiro, acho difícil você ter êxito. Então, a educação contínua ou continuada, você vai estudar, vai investigar, deixa algum percentual do teu orçamento, que pode ser até fixo, sempre para estudos. Puxa, o mundo mudou tanto, ele é tecnológico, então quem não se adaptar vai ficar para trás. Invista uma parte dos seus ganhos para aprender a usar novas tecnologias. Eu vou falar um pouquinho sobre os tipos de renda, para vocês terem ideia de onde podemos ganhar dinheiro ou gerar dinheiro. A renda principal é a primeira delas. Tá? Nós, como eu já falei, nós somos educados, formados para executar aquilo que aprendemos. Né? Nós não fomos educados para sermos empreendedores, empresários, investidores. Nós fomos educados para desempenhar aquilo. Por exemplo, um médico, né? Ele estuda lá 10 anos, mas para ser médico. Só que a vida não se resume em ser médico. Então, essa renda principal é sempre aquilo que o trabalho, o esforço do trabalho é capaz de gerar. Depois nós temos a renda secundária, ou renda extra, né? Tanto faz o nome que demos a ela, mas ela vem de uma aptidão, de uma paixão. Nem sempre a renda do trabalho é por paixão, mas a renda extra normalmente é por paixão. Tem tanta gente que gosta de música, de artesanato, de culinária, de vídeos, de organização, de informática. Por que não usar isso também como uma forma de gerar renda? Por que não monetizar isto? Eu tenho alguns exemplos que eu vou colocar para vocês no final, que envolvem pessoas que realmente atingiram a liberdade financeira usando essas formas de renda. A terceira forma é a renda passiva. O que é essa renda passiva, né? Passivo em contabilidade não tem uma conotação tão boa, mas o passivo aqui na educação financeira, ele é aquilo que nós não precisamos fazer esforço para receber ou para gerar. Por exemplo, toda a minha vida eu fui fazendo esses aportes, fui investindo 10 a 15% da minha renda. Fiz isso, ok, eu já vou investindo. E o que fica ali rendendo juros seria a minha renda passiva. Porque, independente do quanto eu estou investindo, o juro sobre juro é o trabalho, é o dinheiro, o juro sobre juro é o dinheiro trabalhando por ele mesmo. Não precisa mais de um esforço. Eu também posso comprar imóveis para locação, escrever um livro e receber direitos autorais, royalties. Existem várias formas de renda passiva. Hoje, até mesmo a exposição, né? Os jogadores de futebol, a gente vê quando fazem comerciais, etc. Pense numa forma, tem que ter um começo. Né? A forma tradicional começa a trabalhar, começa a investir, começa com esse dinheiro dos investimentos, vai comprar um imóvel, vai fazer outros investimentos mais arrojados
e dentro disso cria-se a oportunidade de ter um montante que gere essa renda passiva. Então, eu fiz uma distribuição aqui, né, da renda na escada LIS. Então, a segurança, né, na segurança financeira, você depende da tua renda principal. Se ficar sem trabalho, vai ser difícil de se recuperar. A independência financeira, quando você tem 3 fontes de renda diferentes, né, dentro da secundária e da passiva, você pode ter muitas coisas aí inseridas. E a liberdade financeira, ela é quando você depende 100% só da renda passiva. Se entra algum outro tipo de renda, é meramente complementar. Não é que você precise dela para alguma coisa. E obtendo, vai para onde? Para o investimento. E assim gerando mais renda passiva e aumentando o padrão de vida. Bom, agora a grande pergunta. Por que as pessoas não atingem a liberdade financeira? Quem é o nosso maior inimigo? Ou talvez o nosso melhor amigo, né? Naqueles desenhos animados que fica um com um espeto e o outro com uma auréola na cabeça, influenciando a fazer as coisas. O nosso maior inimigo está dentro de nós mesmos, que é o nosso cérebro. Um cérebro mal treinado, ele é capaz de ser o maior sabotador de qualquer pessoa, e não só na área financeira, em todas as áreas, na carreira, na família, entre amigos, na igreja ou de qualquer grupo que a pessoa participar. Porque as ações, as atitudes e o comportamento, ele vai ser guiado sempre pela impulsividade, sempre pelo desejo, e não por uma escolha inteligente e pensada. Como treinar o cérebro? O que é que pode ser feito para treinar o cérebro, né? O nosso cérebro, ele tem 2 sistemas, sistema 1 e sistema 2. O sistema 1, ele é reptiliano, ele é impulsivo, ele é emocional, ele sai, vai fazendo e foi. É o desejo, recompensa rápida. Tá? E daí nós temos o sistema 2, que é o cérebro racional, é aquele que pensa, que elabora, que toma atitudes, que faz cálculos, então ele é muito demorado. Muito mais demorado. Então, se eu preciso decidir agora, a tendência é que eu haja com o sistema 1, vou e faço. Quanto mais nós formos treinando com a racionalidade o nosso cérebro, quanto mais nós formos automatizando isso, mais racionais e assertivas vão ser as nossas decisões e as nossas formas de comportamento. Bom, então temos aqui todos, né, muitos sabotadores que vão tentar nos destruir com o nosso sonho de liberdade financeira. Eu enumerei alguns aqui, mas o que eu acho mais pesado são as falsas autoridades. Quando eu quero fazer um conserto no móvel de casa, eu tenho que conversar com um marceneiro. Quando eu quero comprar uma roupa, eu tenho que ver com um estilista, o que é bom, o que não é. Se eu quero fazer um curso, uma pós-graduação em contabilidade, eu tenho que falar com quem está no mercado de contabilidade quais são as necessidades para ver se aquela pós vai me atender. Então, as falsas autoridades são quando você pergunta, por exemplo, teu pai, né, ele é advogado, e você pergunta a ele, papai, no que você acha melhor eu investir? Na poupança ou no CDB? Ah, minha filha, isso não vale a pena, por que você não aluga, não compra um imóvel e aluga? Tá, seu pai é advogado, qual é o conhecimento? Ele é uma autoridade por ser seu pai, mas qual é o conhecimento financeiro dele para te aconselhar com relação a um investimento? Então, a autoridade, as falsas autoridades nesse caso, são aquelas que você vai escutar, vão concordar com você que também não tem conhecimento no assunto, e aí você vai ficar o resto da vida reclamando, porque não deu certo, porque eu deveria. Não, você quer investir? Conversa com um agente autônomo, com um consultor financeiro, com quem pode te assistir nisso. Não é nem com o gerente do banco não é autoridade. O gerente de banco é aquela pessoa que faz o relacionamento entre o correntista, você, e o próprio banco. Ele não é agente autônomo de investimentos. O conhecimento dele em investimentos pode ser o mesmo que o teu. Vai falar com um contador sobre investimentos? Também não, ele não é autoridade em investimentos, ele é autoridade em contabilidade. Essa, para mim, é a maior
a maior sabotagem, porque você vai exercer um comportamento de manada, fazendo o que os outros fazem, achando que os outros são autoridade. Um fez, você faz também, o outro também, e assim por diante. A falta de planejamento, né, não ter objetivos, então como é que eu vou fazer para chegar lá se eu não planejei nada? Vai tudo acontecendo e no final tudo dá certo. Tudo o quê? Então, esses são os grandes sabotadores. E essas justificativas racionais para decisões irracionais, acho que é um conteúdo um pouco mais avançado, mas posso indicar aqui, como referência bibliográfica, a Vera Rita de Mello Ferreira e o Daniel Kahneman. Eles falam muito sobre isso. Agora, como contadoras, aí vem mais sabotagens em função do nosso tipo de atividade. Quando nós falamos de gerente de banco, e nós vamos ver que eles são, muitas vezes, muito endividados, dependentes dos empregos, e já gastaram o bônus que eles vão receber em 2022, em 2021, aí a gente vê, puxa, mas ele é o gerente do banco. Ele tem... O que é o sabotador do gerente do banco? Ele lida com montantes muito altos, completamente diferentes da realidade dele. Então ele se perde nisso aí. O cérebro irracional, que eu já falei, ele fica vendido. E para nós contadoras é a mesma questão. Nós lidamos com montantes, quem trabalha com escritório, lida com montantes completamente diferentes de diversas fontes e normalmente esses montantes não são coerentes com a realidade das contadoras. Uma outra coisa aqui que é muito importante, precisa fechar o balanço, fechar o balancete, fazer o fechamento, fazer conciliação e acabou. Então, nessa fase, preste muita atenção, porque na educação financeira e para você ter a tua liberdade financeira, não é aí que fechou o balancete e acabou. A hora que você faz o teu balancete pessoal, só está começando. Até então, você só organizou suas contas. Agora, o ato de planejar, ele não faz parte da contabilidade, porque quem faz o planejamento é o gestor, não é o contador ou a contadora. Então isso aqui fica uma grande cilada, porque no cérebro ele já está condicionado que fechou o balanço, entregou as demonstrações, acabou. Então isso aí é uma cilada grande. Falta de habilidade com investimentos é outra, porque não tem formação em investimentos dentro do curso de contabilidade, e as falsas autoridades, os clientes nos escritórios perguntam, o gestor na grande empresa também pergunta para a contabilidade e ela vai falar o que está na moda usando o comportamento de manada. Então, outro sabotador. Então, é muita investigação, puxa, esse dinheiro saiu para quê? Conciliou o extrato, não conciliou, mas isso é custo, é despesa. Tá, mas qual que é a ação disso? Tá? Na educação financeira, a ação disso seria, ok, investiga no que gastou, mas é um comportamento repetido, recorrente, ou ele tem um detonador? Sempre que a pessoa está triste, vai lá e compra uma televisão nova. Sempre que briga com a esposa, vai lá e troca de carro. Então, esses comportamentos recorrentes, nem sempre eles são semanais, podem ser anuais, mas são eles que vão te puxar para o buraco. Então, teste coisas novas, leia bastante, aprenda mais sobre o mercado financeiro, sobre investimentos. Se você não errar, você não vai aprender. Se dê ao luxo, entre aspas, de errar. Experimente. Você tem milhares de tentativas, simuladores. Revise esse seu comportamento de atos recorrentes. Puxa, cada vez que eu viajo, eu volto com dívida. Cada vez que tem problema, vem uma crise, diminui a clientela ou vende menos. Tá, e qual é a providência que eu tomo num momento desse? Se eu não começar a reparar nesse meu comportamento, nessa minha mudança de atitudes, fica difícil de mudar. Então, os simuladores aqui, como eu falei, eles são essenciais. Todos esses sites das corretoras de investimentos, eles têm simuladores. Não precisa entender brilhantemente de matemática financeira, não precisa operar um Excel muito bem, basta usar o que já temos, não precisamos reinventar a roda. E uma coisa que eu acho que tem que ser colocada é que a liberdade é igual a controle. Se eu controlo a variável, eu tenho liberdade. Agora, a falta de controle, porque é chato, porque alguma coisa,
ela leva a total desorganização. Isso não é liberdade, porque você nunca vai saber, quando tomou atitude, se ela foi embasada em algum fato real ou se ela foi um desejo, uma impulsividade. Então, o que eu coloco aqui é: repense na sua vida financeira. Sempre é tempo de mudar. Quanto antes você começar, mais liberdade você vai ter e mais cedo você vai atingir essa liberdade. Então, use os cálculos, faça a sua renda passiva, equilibre o seu orçamento, utilize essa regra dos 70-30. Isso é só para te ajudar. Quando você fechar o balanço e, opa, acabei, vamos comemorar, lembre que esse é só o começo na sua vida financeira. E isso vai interferir em todo o resto da sua vida. Quantas pessoas trabalham em empregos ou têm empresas, fazem coisas que odeiam para ganhar um salário que elas não acham bom e continuam nisso e ficam naquela de reclamar, como falei já da corrida dos ratos. Não é isso, né, que eu gostaria que as contadoras, né, que são profissionais como eu, tivessem nas suas vidas. Eu me comprometi de colocar aqui alguns exemplos sobre pessoas que alcançaram a liberdade financeira numa época até cedo na vida. Tá? O primeiro deles foi um colega nosso, contador, que de contabilidade ele gostava, mas ele não amava. E ele embasou a vida dele toda para trabalhar com música. Hoje ele já tem mais de 60 anos e ele é DJ. E ele vive da renda passiva, porque como DJ ele se diverte, não que ele não tenha rendimentos, mas ele adora fazer isso. Então é um exemplo de alguém da nossa profissão que prosperou. E o exemplo que mais me marcou, que foi quando eu mudei praticamente toda a minha vida, foi quando eu conheci a diarista de um contador amigo também, né? Não quero citar nomes porque o exemplo é verídico. Ela chegou desesperada no trabalho e disse: seu João, pelo amor de Deus, cortaram a minha aposentadoria. O que eu faço agora, né? Como é que eu resolvo? Bom, seu José foi ver, né, o que a dona Jandira tinha, por que ela era obrigada, né, se ela era diarista, e ela não tinha carteira assinada, só tinha aquela aposentadoria, por que o CPF dela estava bloqueado pela Receita Federal? Aquela correria, vai na Receita, naquela época era tudo fila, pessoalmente, etc. Né? Vamos pensar que no ano 2000 as coisas eram diferentes. E foram lá, ela tinha pendência de entrega de imposto de renda. Mas como assim você tem pendência de entrega de imposto de renda? E ela começou a abrir. Bom, em resumo, ela era obrigada a entregar imposto de renda, primeiro, porque a renda dela era muito acima dos 28 mil de renda isenta, colocados pela Receita Federal nos dias de hoje, né? Ela também tinha renda exclusiva na fonte e renda isenta bem acima dos 40 mil, e o patrimônio dela, por coincidência, era acima dos 300 mil. Então ela cumpriu os 3 requisitos obrigatórios para entregar imposto de renda. Ela era diarista. Mas com o dinheiro de diarista, ela começou a fazer investimentos, ela tinha renda secundária, ela vendia as latinhas, ela fazia outros trabalhos manuais, ela vendia comida no caminho, no ônibus para ir para o trabalho. No ônibus da volta ela ia pegando as latinhas e vendia. Ela construiu vários sobradinhos para alugar quartos para pessoas que tinham menos poder aquisitivo. E nisso ela tinha 4 prédios, que também precisava resolver a construção, que não era bem regular, né? Ela tinha que ter feito algumas coisas de INSS e tudo isso, mas ela era uma empregada doméstica e ela foi pedir a orientação para um contador. Nem o contador tinha o patrimônio que a empregada doméstica dele, a diarista, tinha. Pensem na liberdade e corram atrás delas.